Hoje, então, nós estamos dando sequência à nossa série da identidade da igreja. Estamos comemorando 11 anos como igreja. Iremos trabalhar itens fundamentais na nossa jornada, na identidade da igreja. O primeiro, semana passada, foi sobre evangelismo. Hoje iremos falar sobre oração. Semana que vem, sobre a palavra de Deus. E no último domingo deste mês, que estamos ainda em comemoração, será sobre discipulado. Como vocês viram, nós somos uma igreja que gosta muito de festa, de celebração, então teremos um mês aí focado nisso. E hoje nós vamos ler o texto de Salmo, capítulo de 119, dos versos 169 até o verso 176. São os últimos versos deste livro, Salmo 119, do verso 169 até o verso de número 176. Todos acharam, irmãos? Seu maior livro da Bíblia, bem no finalzinho dele ali você vai encontrar esses versos que iremos ler. O texto diz assim: Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Que os meus lábios te louvem, pois me ensinas os teus decretos. Que a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justos. Que a tua mão venha me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor. A tua lei é o meu prazer. Que eu possa viver para te louvar, e que os teus juízos me ajudem. Ando errante como ovelha perdida. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós celebramos a tua palavra neste momento. Nós reconhecemos a eficácia, a suficiência dela em nossas vidas. Pedimos pelo poder do teu Espírito, para que ela ministre os nossos corações, para que ela alcance as profundidades da nossa alma, nos fazendo, como o salmista diz, viver por ela, ter prazer nela, celebrar a ela, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a verdade é que o livro de Salmos é um presente para nós. É um presente de Deus para o seu povo. Ele vem da parte de Deus e, ao mesmo tempo, ele nos conduz a Deus. Nós recebemos, quando estamos lendo Salmos, bênçãos. Nós estamos sendo edificados, nós estamos sendo instruídos da parte de Deus. Essas palavras, elas falam profundamente ao nosso coração, elas trazem verdades espirituais à nossa alma, à nossa mente, à nossa consciência. Mas, ao mesmo tempo, elas também falam por nós. Quando nós utilizamos essas palavras nos nossos momentos de oração, nos nossos momentos de louvor, é como se nós fôssemos os próprios autores daquilo que nós lemos. E o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 3, do verso 15 e 16, ele diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Logo depois ele diz: cantando salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em vossos corações. Ele está dizendo que quando nós usamos as palavras dos salmos, nós estamos sendo alimentados ricamente pelo próprio Cristo. Olha que lindo isso. Nós estamos usando as palavras que Deus nos deixou para irmos a Ele, e quando estamos entoando isso no meio do povo, com louvor, com oração, nós estamos sendo ricamente alimentados pelo próprio Cristo. Então, ao mesmo tempo que essas palavras, irmãos, elas falam para nós, elas também falam por nós. E estes salmos, de 176 versículos, dividido em 24 estrofes, onde cada uma é dividida em 8 versos, e cada estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico, nós vamos ver que estes salmos, e saindo em defesa dele antes de tudo, aonde
muitos vão negligenciá-lo pela sua extensão, né, sendo ele o maior livro da Bíblia. Então, antes de tudo, eu quero sair em defesa do Salmo 119 aqui diante dos irmãos, que muitas vezes a gente se depara com um texto muito longo e nós negligenciamos a leitura dele com medo de, vou cansar de ler, ou isso vai me gastar muito tempo. Queremos alguma coisa mais rápida às vezes, né? Queremos um texto mais rápido, por exemplo, abre Salmo 119 e vê do lado ali Salmo 127, só 2 versículos, né? Aí pensa, não, hoje eu vou ficar no Salmo 127, né? Mais rapidinho. Então, irmãos, muitas vezes nós nos deparamos com o Salmo 119 e acabamos negligenciando pela sua extensão. Então, nós vamos olhar outros salmos, Salmos 23, e aí, para reduzir ainda mais o Salmo 23, desculpa, nós ficamos só no Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amanhã eu vou para outro, né? Então, nós sempre vamos deixando esse salmo de lado, porque temos a tendência a achar que não vamos entender os salmos ou conhecer a sua profundidade, tamanha a sua extensão. Outro ponto que muitos tendem a negligenciar, irmãos, é que ele parece ser um salmo repetitivo, né? Ele usa muitas palavras semelhantes, mas nós vamos ver que em cada momento há uma beleza, irmãos, há uma profundidade, uma sabedoria divina que inspirou o salmista, que mesmo parecendo não é. Parece ser a mesma coisa, parece que ele está falando do mesmo jeito, mas se você analisar, irmãos, com paciência e profundidade, vai ver que não é a mesma coisa. Cada expressão desse salmo, como vai dizer Spurgeon, ele diz que são como ondas do mar, que vão falar de uma só coisa, dão testemunho de um só oceano, mas ao mesmo tempo elas vêm e voltam, elas vêm e voltam. E este é esse salmo. Pode ter certeza, irmãos, que a intenção dele ser grande desse jeito não é para cansar você. Muito pelo contrário, é para que você gaste mais tempo ainda se aprofundando e conhecendo a beleza, a exaustividade que há na profundidade da palavra de Deus. E outra característica deste salmo, irmãos, é que ele contém testemunho, oração e louvor. Tudo meio que misturado. Nós vamos ver alguns salmos que vai ser um salmo que vai falar só muitas vezes sobre louvor, outro vai trazer aquela angústia profunda do salmista que ele coloca em oração. Isso ele segue vários versos, lá no último, penúltimo, ele começa então a adorar a Deus. E aqui, irmãos, não. Nós vamos ver que em um versículo ele está dando testemunho da palavra de Deus, do que Deus fez na vida dele. Logo no verso seguinte ele vai orar a Deus e no verso seguinte ele começa a louvar a Deus e parece então que há uma confusão, mas na verdade não há nada de confuso nisso, só há beleza nisso, irmãos. E é o que Spurgeon também vai dizer, que é como se você pegasse um monte de especiarias diferentes, que longe parece que não fazem conexão, mas quando você começa a misturar aquilo ali, irmão, dá um incenso agradável ao Senhor, amém? Então essa mistura desse salmo, essa beleza de ter louvor e um verso depois oração e um verso depois ter um testemunho da palavra de Deus, quando se mistura isso, dá algo muito saboroso, dá um aroma agradável para nós permanecermos ali experimentando diariamente, amém? Irmãos, hoje em dia nós vivemos dias com muitas dificuldades de meditar na palavra. E consequência disso, temos dificuldades também de orar. Nós vivemos um tempo marcado por um excesso de estímulos de dopamina, redes sociais, telas, notificações, tudo isso nos oferecendo prazeres rápidos e momentâneos. Somos incansavelmente condicionados a buscar estímulos constantes, prazeres rápidos, coisas imediatas. Mas o resultado disso, irmãos, é que nós vamos perdendo a nossa capacidade de concentração dia após dia.
Nós vamos perdendo a capacidade de buscar nos aprofundar em assuntos. Uma leitura mais longa para nós, antes mesmo de começar, já parece algo pesado de se fazer. Uma meditação profunda, então, se torna cada vez mais rara nos nossos dias. E contraponto a isso, então, a ansiedade, ela tende cada vez mais a crescer e junto com ela ainda mais uma superficialidade espiritual com a palavra de Deus. Mas este salmo, irmãos, ele nos chama a algo diferente na nossa vida. Ele nos convida a parar, a respirar, nos convida a ouvir, a cavar mais profundo. E como resposta a tudo isso, ele nos convida a orarmos. Salmo 119, ele é como um irmão mais velho na nossa vida, que nos pega pela mão, que nos conduz, que nos ensina, nos mostra qual o caminho que devemos percorrer, mostra as nossas fraquezas, mas ao mesmo tempo nos convida, por meio da oração, a orarmos diante de Deus e pedir coisas que parece que nós somos capazes, mas quando na verdade, antes mesmo devemos colocar em oração diante de Deus. E a minha oração, irmãos, é para que nessa manhã essa palavra de Deus nos acolha. Que essa palavra, que este salmo, irmãos, ao mesmo tempo vai revelar as nossas profundas dificuldades com a palavra de Deus e com a oração. Mas o mesmo verso que irá nos expor, ele vai nos encorajar. Ele vai mostrar os obstáculos que temos nessa vida, diante da meditação e da oração, mas também vai revelar uma graça divina. Uma graça divina que faz com que não paramos diante dos obstáculos, mas que sejamos por ela guiados a orarmos a Deus e a termos comunhão com Ele. Que sejamos abraçados por essa palavra essa manhã, irmãos. E eu separei aqui, dentre tantos que nós vamos encontrar em 176 versículos, eu separei 8 obstáculos e ao mesmo tempo convites que o Salmo 119 nos faz. Vai nos apresentar obstáculos na nossa vida e ao mesmo tempo nos encorajar a passar por eles pela graça de Deus e a mergulharmos mais profundo na palavra e na oração. Vamos juntos então, irmãos? E o primeiro dele, irmãos, já para não escapar ninguém, hoje um dos 8 pontos vai pegar alguém. Não vai subir ninguém, que nem diz Tropa de Elite. E o primeiro dele diz assim: eu não sou disciplinado o suficiente para orar e meditar. Aqui já foi 70 pessoas. Salmo 119, 15 e 16 diz assim: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Aqui, a resposta que temos para esse obstáculo é uma decisão firme. Primeira coisa, não é vontade, não é deleite. A primeira coisa é uma decisão firme e não um sentimento passageiro. O salmista não nos diz aqui que é fácil, mas ele fala que ele decidiu meditar. E logo depois ele começou a tomar gosto por isso. Então nós vamos ver que é um obstáculo, mas que está ao nosso alcance. A resposta que esse salmo dá para nós, que somos indisciplinados para orar e meditar, é que a disciplina está ao nosso alcance. Amém? Segundo ponto, minha vida é cheia de ansiedade. É difícil me concentrar na meditação. Não é para cutucar o irmão que está ao seu lado, irmãos. Essa palavra é para você. Amém? Salmo 119 vai expor esse problema nas nossas vidas. E vai nos convidar também, diz assim: assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito,
Os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Veja que aqui o salmista está cercado de pressão. Ele diz: assentaram-me príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. Veja, irmãos, que mesmo com as pressões que nos tornam muitas vezes pessoas ansiosas, ainda assim, irmãos, nós podemos e devemos nos voltar à palavra de Deus, e mesmo em meio a uma vida cheia de ansiedade, é possível com que nós encontramos nela prazer e direção. Os príncipes se sentaram e começaram a planejar contra a vida do salmista. As coisas externas tendem a nos causar ansiedade, tendem a tentar roubar nossa concentração, se torna difícil para nós. Porém, ainda assim, há poder na palavra quando nós decidimos nos voltar a ela nesses momentos e não a corrermos dela neste momento. Então, deixe que a Escritura de Deus fale com você sobre as suas preocupações. Ela é, em meio à sua ansiedade, a sua melhor conselheira. 3. Por que devo me esforçar tanto para meditar? Por que devemos, irmão, nos esforçar tanto? Salmo 119, verso 97 ao 99 diz assim: quanto amo a tua lei, é minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Por que devemos, então, irmãos, meditar na palavra de Deus? E um dos motivos está aqui. Nos tornamos pessoas mais sábias para lidar com as circunstâncias da vida. Meditar da palavra de Deus, como o salmista diz, torna ele muito mais sábio do que todos os seus inimigos, porque eles atêm os decretos de Deus todos os dias diante dele. E ele fala: é a minha meditação todo o dia. A palavra de Deus nos traz sabedoria, nos traz discernimento, nos dá compreensão para lidarmos com as dificuldades da nossa vida. Não é apenas uma teoria, nós vamos ler a Bíblia para termos uma teoria, irmãos. Não. Ela age em nós de forma prática, ela nos orienta a como lidarmos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com os nossos filhos, com as nossas esposas, com a nossa família. Ela nos torna pessoas práticas com ela. Não tem a intenção da palavra de Deus e encher nossa cabeça de informação, mas nos levarmos a praticar na nossa vida coisas para a glória de Deus. Amém? Quarto ponto, irmãos. Esse aqui, irmãos, ai. Esse aqui, quando falam para mim, eu digo: não, aqui não, violão. Não tenho tempo para orar. Esse aqui é o mais tradicional, né? Esse aqui já, nos pastorais, eu estou já ouvi várias vezes, né? Estou mais acostumado a ouvir dos irmãos, né? Não tenho tempo para orar. Na verdade, Deus errou. 24 horas, ele errou, ele devia ter dado 26, até porque você não está conseguindo orar em 24. O Deus devia ter feito 26, 28, né? Acho que seria melhor. O errado aqui é Deus na história do tempo, não é nós, né, irmãos? Irmãos, a verdade, o Salmo 119 diz assim, no verso 164: 7 vezes no dia te louvo, pela justiça dos teus juízos. Aqui, irmãos, o salmista diz que durante vários momentos do seu dia, ele se colocava em oração. E isso era uma decisão, irmãos, que ele priorizava na sua vida. Orar era algo que ele tinha como prioridade na sua vida. Nós vamos ver também que no Salmo 119, 147, 48, ele diz: levanto-me antes do amanhecer e clamo.
Na tua palavra espero confiante. E depois, um verso depois, ele diz: fico aguardando nas vigílias da noite. Alguém que pela manhã se inclina a Deus em oração e a sua palavra. Depois ele diz que fica o dia todo. A meditação na palavra faz parte do seu dia. E à noite ele diz: fico acordado nas vigílias da noite. Salmo 63 vai dizer: como de saborosa comida farta-se a minha alma, quando em ti medito nas vigílias da noite. A meditação para o salmista saciava a sua alma. Meditar na palavra de Deus, irmãos, era quando ele acordava, antes do amanhecer, ele já se colocava em clamor a Deus. E antes de dormir, ele ficava nas vigílias ainda meditando na palavra de Deus, irmãos. Então nós devemos priorizar tempo de oração em nossas vidas. Com certeza, irmãos, aqui eu afirmo, com certeza, há um tempo, se você diz que não tem tempo, que você faz outra coisa que não precisava ter feito no seu dia. Com certeza você viu alguma coisa que não precisava ter visto, você interagiu com alguma coisa que não precisava ter se interagido, e aí roubou o seu tempo, irmãos. Então parta do princípio de que há tempo, de que Deus nos chama no dia a termos comunhão com Ele e com a sua palavra, em meditação, em oração. Amém? 5 pontos. 5º ponto. Diz assim: não sei o que dizer quando eu oro. Aqui você já está melhorando. Você nem orava. Agora você já está, não sei o que dizer quando eu oro. Já está partindo, já pelo menos, quer orar. Já é um grande começo. Não sei o que dizer quando eu oro. Salmo 119, verso 171 diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Meu Deus, irmãos. Diante a não saber o que dizer diante de um Deus, o salmista se coloca em oração e diz: Senhor, abra os meus lábios. Muitas vezes nós não sabemos, amor. Não sabemos. Amor, tá aí, amor? Nós não sabemos. Pra te ver, eu chamo tanto ela, irmãos, no meu dia a dia, que eu tô começando a falar já no meio do outro assunto já. Irmãos, veja, irmãos, que diante de não saber o que falar, havia ainda um desejo ardente em se comunicar com Deus. Uma paixão naquele coração do salmista de que não ter palavras para orar não era e não significava se afastar da oração e da comunhão com Deus. Muito pelo contrário, diante a não ter palavras, o que ele diz? Senhor, abra os meus lábios. Senhor, abra a minha boca para que eu possa manifestar os teus louvores. Não era uma desculpa não saber orar, irmãos, diante de um coração ardente por querer comunhão com Deus, por querer crescer na palavra de Deus. Muito pelo contrário. Vai gerar uma submissão e uma dependência e um clamor de ajuda a Deus. E veja, irmãos, como isso nos expõe, mas também nos convida de que nós podemos, a um Deus que nos deu a sua própria palavra para falar com Ele e dizer: Senhor, ajuda-me. Pedir a Ele: ajuda-me, ensina-me a orar. Abra os meus lábios para que eu possa te louvar, Senhor. Veja como uma oração linda, irmãos, não começa com uma grande eloquência, mas com uma grande submissão e dependência. Veja, irmãos, que uma oração profunda vai começar naqueles que reconhecem que desde a sua fala Deus é dependente de uma graça divina. 6º ponto, irmãos. Não estou com vontade de orar. Não estou com vontade de orar. Salmo 119, verso 36 diz assim: inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Reconhecer a frieza do coração, irmãos, não é motivo para nós fugir da oração.
é motivo para nós pedirmos que o Senhor incline o nosso coração à sua palavra. Não termos vontade de orar, irmãos, não deve ser, é um obstáculo, mas não deve nos parar. Deve nos colocar de joelho e dizer, como o salmista diz, inclina, Senhor, o meu coração à tua palavra e aos teus testemunhos, e não a cobiça. Podemos acrescentar nossas orações aí. Inclina, Senhor, o nosso coração à tua palavra e não aos prazeres deste mundo, e não às distrações deste mundo. Cativa, Senhor, o nosso coração, o nosso olhar com a tua beleza, com a tua glória, que é maior do que qualquer coisa dessa terra. Nos inclina, ó Deus, pelo poder do teu Espírito e da tua palavra, a ver beleza no Evangelho, uma beleza cativante que nos prenda neste lugar. Para que não sejamos mais levados pelos prazeres e as distrações deste mundo. Inclina o nosso coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Veja, irmãos, que há algo fascinante nesse texto, nesses dois textos. São coisas que Deus nos pede. Deus, o próprio Jesus diz, orem sem cessar. Guarde a palavra. Aquele que guarda a minha palavra é aqueles que me amam. Mas é algo tão difícil para nós, irmãos. É algo impossível para nós, na verdade. Mas o próprio Deus, ele é tão gracioso que ele nos dá exigências e ao mesmo tempo nos ensina a colocar diante dele as próprias exigências que ele fez de nós. Ele pede de nós para orarmos e ao mesmo tempo nos deixa palavras para dizer que nós precisamos que ele abra os nossos lábios para orar. Veja, irmão, quanta graça há nesse Deus. Ele nos pede para inclinar o nosso coração a ele e ao mesmo tempo nos deixa a oração para dizer a ele, inclina o meu coração a este lugar. Ele diz, pede para nós, sejam santos porque eu sou santo, que missão impossível, irmãos, ele nos deu. Se não fosse a sua graça de nos achegarmos a ele no nosso dia a dia e dizer, Senhor, santificado seja o teu nome. As exigências que ele nos dá, ele nos capacita a colocarmos de volta em oração humilde e suplicante diante dele. Isso só demonstra o quão gracioso é o nosso Deus para conosco em nossos desafios e em nossas dificuldades. Sétimo ponto, irmãos. Não vejo resultado quando eu oro. Salmo 119, verso 26 diz assim: há tempo me respondeste, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Aqui o salmista vai mostrar, irmãos, que Deus o respondeu e que mesmo quando não vemos respostas imediatas, nós somos chamados a permanecer e a perseverar, lembrando que Ele é soberano e que Ele vai agir no tempo certo. Como Jesus instrui seus discípulos a perseverarem em oração, dizendo que acaso Deus, que é um Pai justo, não faria justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, Lucas capítulo 16, é certo, irmãos, que um dia Deus irá responder a oração. Amém, irmãos? Então, durante esse tempo que parece que não temos respostas, confie na soberania de Deus e que Ele é o dono do tempo e que no momento certo Ele executará a resposta das nossas orações. Oitavo ponto, irmãos. Estou muito triste para orar. Salmo 119, 28. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me, segundo a tua palavra. A tristeza não é razão para fugirmos da oração, irmãos. Pelo contrário,
É em meio a ela que nós devemos correr para Deus em oração, buscando consolo, buscando o alívio, o poder de Deus que opera em nossas fraquezas. E veja que algo interessante, irmãos, que há muitos versículos no Salmo 119 que vai falar que o salmista estava em momento de angústia e que isso jamais foi um empecilho para que ele pudesse provar a eficácia daquilo que ele cria de todo o coração, que era a palavra de Deus, e jamais o afastar da oração. Nós vamos ver Salmo 119, no verso 50, ele diz assim, ó: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Veja isso, irmãos. Em meio à angústia, ele fala, em meio à tristeza, o que me consola neste lugar é que a tua palavra continua sendo viva. É neste lugar que eu provo da tua palavra. No verso 119, no capítulo 119, verso 154, diz: defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. Quem sabe momentos de se sentir aprisionado, preso, sufocado, ele lembra da palavra de Deus e suplica ela: vivifica-me segundo a tua promessa. 119:93, nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado a vida. E aqui, irmãos, parece, como é que a gente fala, conversa de maluco, parece contradição, irmãos, esses salmos, esses versículos parecem se contradizer. Deus deu vida ou Deus não deu vida? A tua palavra dá vida ou não dá vida? Ela me deu ou eu tenho que pedir? Parece que o salmista, que isso está embaraçado, irmãos, mas não é, como nós falamos antes. Isso aqui está liberando um perfume, irmãos, um aroma, uma profundidade que nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar. Nós vamos ver que isso não é contradição. É justamente, irmãos, o testemunho de que a própria palavra de Deus e aquilo que Deus fez na vida dele dava repertório para ele orar em outros momentos. Ele pedir que ele fosse vivificado pela palavra não significava que ele não tinha sido vivificado por ela. Muito pelo contrário, ele havia provado em muitos momentos, como ele disse, em meia angústia, o que me consola é saber que a tua palavra me vivifica. Em outro verso ele disse que foi ela que tem dado vida a ele. Então é a própria palavra, é o próprio testemunho da eficácia dela que em outros momentos trouxe repertório para ele nas suas orações. Não adianta, irmão, nós desejarmos e queremos crescer em oração se não meditarmos na palavra de Deus. Ela que nos vai dar repertório. É o testemunho dela na nossa vida que vai fazer nós permanecermos e prevalecermos em oração nos momentos de angústias e de tristeza. E não só isso, irmão, mas a promessa é que em meio a tudo isso, não só consigamos orar, mas também encontramos prazer. Irmãos, veja isso, que no momento de tribulação e tristeza, não só somos encorajados a orar e a meditar, mas encontrar em meio a isso prazer. Isso ofende, irmãos, a nossa mente. Isso ofende numa sociedade onde tem que estar tudo maravilhoso para que eu tenha prazer, que todas as coisas têm que andar conforme eu sempre planejei desde a minha juventude. Tem que estar aquele mar lindo e aqueles 2 coqueiros e aquela rede e aquele vento nos quilômetros por hora que eu sempre planejei batendo no meu rosto. Para que então nós pensamos, agora sim, eu posso encontrar prazer na palavra de Deus. Sendo que não, irmãos, veja aqui, ó, sobre mim vieram tribulação e angústia, mas os teus mandamentos são o meu prazer.
Se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito tempo eu teria perecido na minha angústia. Se não fosse a palavra, irmãos. Se não fosse nós encontrarmos um prazer na palavra de Deus. O salmista diz, se eu não tivesse encontrado esse prazer, eu teria muito tempo já desfalecido. Em meios, irmãos, a palavra de Deus não precisa ser eficaz, irmãos. Ela não espera nós resolvermos as coisas. É ela que resolve as coisas. É em meio a cenários contraditórios ao prazer e à paz que ela entra em ação e renova um homem interior que o mundo não consegue compreender. E eu caminho então, irmãos, para o último verso do Salmo 119. Verso 176 diz assim: ando errante como ovelha perdida. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Irmãos do céu, parece que deu tudo errado na vida do salmista. Esse ano eu meditei com mais tempo, mais paciência no Salmo 119. E quando eu cheguei nesse último verso, caminhando para o último verso, eu esperava outra coisa. Confesso para vocês. A última coisa que eu esperaria, vendo o amor pela palavra de Deus deste homem, vendo as suas orações, a profundidade delas, o quanto ele amava e tinha prazer na lei de Deus, o quanto a palavra vivificava ele, ao mesmo tempo era nela que ele buscava a vida. Pode ter certeza que o último verso que eu esperei foi esse que nós acabamos de ler. E isso me deixou algumas semanas pensativo. Me deixou algumas semanas pensando por que ele não acabou com uma exultação de louvor a Deus como não tinha em outro lugar na Bíblia. Com uma doxologia final que ia me levar a cantar uma música como eu nunca cantei na minha vida. Mas ele acaba dessa forma. Ando errante como ovelha perdida. Procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. E o motivo, irmãos, que essa imagem da ovelha perdida não é um fracasso para este homem. A imagem que ele usa sobre si, como uma ovelha perdida, não é uma imagem que diz, cheguei ao final desse texto fracassado. Pelo contrário, mostra um homem vivo na dependência total de Deus. Se nós lermos o quanto ele expressou essa dependência para falar, para pensar, para se dirigir a Deus, para inclinar. Na verdade, esse texto acabou com o versículo que ele deveria acabar. Sou como ovelha errante, me encontra. Porque dia após dia meu coração tende a querer sair da tua presença. Circunstâncias e circunstâncias nos tentam tenazmente nos afastar e correr do prazer da tua lei, Senhor. Me encontra. Porque quando a tua mão me encontra, eu não consigo ir para nenhum outro lugar. Quando a tua mão do bom pastor, que nos aponta para Cristo, nosso bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, quando essa mão e essa voz nos encontra, Jesus diz, eles reconhecem a minha voz. Eles reconhecem a minha voz e a seguem.
salmista está dizendo: fale, deixa eu ouvir a sua voz. Deixe-me ouvir. Deixe-me ouvir a tua palavra. Deixe-nos ouvir. Nós somos como ovelhas errantes. Nós estamos completando, irmãos, 11 anos de igreja. Eu escolhi exatamente esse texto. E exatamente esse último verso. Para dizer que foi a mão poderosa de Deus. Para dizer, irmãos, que não foi quanto nós oramos. Não foi o quanto nós meditamos. Mas foi o quanto Deus incansavelmente nos buscou. O quanto Deus, mesmo que nós venhamos a nos tornar pessoas mais piedosas, pessoas que oram mais, que amem mais a palavra como devemos fazer, mesmo que em 11 anos de história nós procuramos amar e nos quebrantar mais diante de Deus, a conclusão final é o quanto Ele nos resgatou. O quanto nosso coração muitas vezes quis se perder. E o quanto Ele foi fiel com a palavra dEle. É isso, irmãos. Quanto mais nós amarmos a palavra como devemos fazer, quanto mais nós orarmos como devemos fazer, mais dependente nós seremos de Deus. Mais ovelhas perdidas nós seremos. Mais nós vamos ver que nós carecemos do bom pastor nas nossas vidas.